Leitores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitor 42. Essa semana nós vamos falar de Perdido em Marte. Pra começar logo reclamando, tá? Porque aqui é a internet e a gente tem que fazer essas coisas mesmo, tem que reclamar. Capa do filme, gente, pelo amor de Deus, né, Fox? Aliás, Fox não, né? Editora Arqueiro, a Fox só fez o filme. Eu vi o filme e depois eu me interessei pelo livro. Eu sei que o filme faz as pessoas irem até o livro, né? Aconteceu comigo, mas assim, por mais que você ache o Matt Damon bonitão, cansa ficar olhando pra cara dele toda hora, né? Tem hora que enjoa. Eu não quero imaginar esse Mark Watney, nem Matt Damon, como o mesmo personagem do livro, porque assim, não é. Só falando do autor rapidinho, o fenômeno que foi esse livro, porque eu realmente não conhecia, foi um efeito incrível, assim, o Andy Weir, sei lá. O Andy, intimidade assim mesmo, começou a publicar, tipo, os capítulos do livro dele de maneira gratuita na internet, só que como ele também não pagava e não vendia nada, as pessoas não conseguiam baixar o livro dele. Os servidores, ele, sei lá, estourou os servidores do site de fanfic que ele usava. E aí as pessoas falaram assim, não, bota na Amazon ou na Apple Store, uma coisa assim. Bota numa loja digital pelo menor preço possível, só pra gente pagar. E aí ele colocou a 99 centavos o livro dele e ele vendeu 35 mil cópias, tipo, em 2 meses, assim. Foi um fenômeno absurdo. Assim, o cara na mesma semana ele recebeu uma ligação de Hollywood pra fazer o filme. Vejam o filme, aliás, também é muito bom. E recebeu chamado da editora eu não sei se é Public House, uma editora americana pra fazer, lançou em capa dura o livro dele. O livro do cara já estreou em 12º nos mais vendidos do New York Times. Ele já estreou fazendo um sucesso absurdo. Falando um pouquinho do filme também, porque eu gostei muito do filme, ele é, e ao mesmo tempo não é, uma boa adaptação do livro. O que acontece? Algumas falas do filme eu vi o filme e eu li o livro logo em seguida, então eu tenho os dois, assim, uma comparação bem bacana. Algumas frases do filme são exatamente a mesma frase do livro, é palavra por palavra. Só que algumas coisas do filme, algumas coisas do livro simplesmente não tem no filme. E quem lê muito o livro que vira filme sabe que isso é normal, porque o livro pode ter um tamanho quase infinito, né? Você pode escrever, desenvolver o personagem, e o filme você tem um tamanho limitado, porque tem que ser comercial, você não pode fazer um filme de 4 horas. Então parece que o filme é alguém te contando como ele lembra do livro, não tem tantos detalhes. É como se o filme fosse no difícil, aqui o desafio dele, e o livro fosse um nível, tipo, acima do muito difícil. Ele tá, tipo assim, uns 2, 3 níveis acima. Em geral a adaptação foi boa, mas teve uma cena em particular que foi bizarra no filme, principalmente se você lê o livro, que o Matt Damon, ele tampa o capacete dele com fita adesiva. Nossa, parecia um meme aquilo ali foi muito esquisito. Mas em geral o filme foi uma adaptação excelente. Uma coisa legal em relação à capa original, infelizmente, como eu falei, eu não consegui comprar, né? Mas você deve estar vendo aqui. Ele não descreve o personagem fisicamente, tanto na capa quanto no livro. E eu vi que o autor fez isso de propósito. Ele fala que ele não descreve fisicamente os personagens, embora o Matt Damon... Embora o Mark Watney passe a maioria do livro e do filme sozinho, tem alguns outros personagens. Ele tem a tripulação que, entre aspas, abandona ele em Marte. Ele não descreve os personagens fisicamente para que você possa se identificar, ele meio que pode ser qualquer um. E uma coisa bacana também, embora o filme e o livro sejam pesados na ciência, ele não é muito complexo, ele não tem aquele technobabble, que é um termo que eles usam para... Quando o personagem quer pagar de inteligente, eles ficam inventando, às vezes até inventam uns termos que nem existem mesmo. Ficam inventando umas coisas científicas para fingir que o personagem é inteligente. Tá me tirando? Isso aqui não. Tudo que acontece nesse livro você consegue aceitar que funciona de verdade. Inclusive, hoje em dia rola projeto para ir para Marte daqui a 3, 4 anos. Então, assim, são coisas viáveis. O livro é crível, apesar de já ser em Marte, assim. Eu não sei se ele se passa no futuro, acho que não especifica muito, mas tem essa diferençazinha, assim, da descrição do personagem. Outro problema do filme também é que o tempo inteiro eles introduzem na Terra, né? Por exemplo, se você viu o filme Gravidade, a Sandra Bullock tá o tempo inteiro sozinha no espaço. Nesse aqui não, tem um paralelo deles na Terra tentando trazer ele de volta. E ao tempo inteiro entram muitos personagens secundários e você fica meio perdido. E no livro, o desenvolvimento dos personagens secundários é mais bem feito, é feito com calma. Você consegue entender um pouquinho melhor. Só tem uma coisa que é muito melhor no filme, que não tinha como fazer isso no livro com descrição, porque não é que a cena é diferente, é pela escolha de elenco. Tem uma piada super interna, assim, só pra quem viu O Senhor dos Anéis. O nome da reunião secreta é uma
referência a Senhor dos Anéis. Isso só é possível porque o Sean Bean tá no filme. Aquele cara que morre em todas as obras... Ah, spoiler, o Sean Bean não morre nesse filme. Então, assim, pelo menos isso você sabe. Uma coisa que é bacana também, a título de curiosidade, eu não comprei o livro em inglês, mas eu vi numa livraria e peguei pra dar uma olhada. O tempo inteiro ele fala de muita ciência no livro. Não é uma ciência complicada, assim, não precisa ter nível superior em física, química, nada disso não. É só não ter dormido muito nas aulas que você consegue perceber, que você consegue entender as coisas. Mas ele fala muito de ciência, mas como astronauta, eu acho que isso até é verdade. Eu não pesquisei muito sobre essa parte, mas ele usa as medidas de grau Celsius, quilo, litro, quilômetro. Ele não usa aquelas medidas malucas que eles usam nos Estados Unidos, não. Eles usam medidas de gente normal. Então, se você de repente quiser usar o livro para treinar o seu inglês, ler em inglês, assim, é bem bacana. E você não se perde nessas medidas, que acho que é a pior parte de você ler um livro em inglês, né? É bem tranquilo. Só para finalizar o vídeo, vou falar do final. Obviamente não vou contar o final, mas o filme ele muda um pouquinho o final do livro. Então assim, ele é muito parecido no filme inteiro e aí chega no final e eles mudam. Não entendi. Mas assim, se você tá com tempo, lê o livro, é bacana. Se você não tá com tempo, pelo menos veja o filme. O filme é muito bom também. Eu vi o filme primeiro, então às vezes isso afeta um pouquinho a experiência, né? Porque você vai ler o livro sabendo o que vai acontecer. Eu acho até interessante ver o filme primeiro, porque no livro acontece muito mais coisa. Não tem fita adesiva no capacete, não tem essas acochambradas que você tá acostumado a fazer na sua faculdade, não. O cara faz as coisas de maneira bem séria. Está recomendado o livro, é bem bacana. Talvez seja mais interessante se você gosta um pouquinho de ciências. Se você é muito de humanas, eu não sei se você vai curtir tanto o livro. Ele é um pouco técnico às vezes. O próprio autor, ele fala que ele é um mega nerd. Então, às vezes, eu acho que ele exagera um pouquinho. É isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha aí. Se você não gostou, comenta. Vamos conversar um pouco sobre o livro, sobre o filme. Só lembra de avisar que tem spoiler, apesar do filme ser antigo. Não foi um filme tão famoso assim. Ele passou atropelado por um monte de coisa. Vamos tentar discutir um pouquinho aí embaixo. Até me explicar umas cenas, de repente, que a gente não entendeu errado. E não esquece de clicar no sininho também, para você receber as notificações. A gente tem vídeo toda semana, então não tem muito erro. A gente se vê semana que vem e é isso. Deu ruim no gravador?